Mas a gente precisa falar um pouco sobre uso de anabolizantes e testosterona, né? Pelo menos uma vez por semana, assim, no consultório eu pego alterações seminais graves. Olá, Mediciners! Bem-vindos a mais um episódio do Médico de Quê? Esse é o episódio número 76. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. Mas antes de apresentar a nossa convidada especial da semana, eu queria convidar você que está assistindo no YouTube para se inscrever no nosso canal, deixa um like nesse vídeo, ou se você está assistindo ou ouvindo pelo Spotify, não esquece de seguir o nosso perfil e deixar 5 estrelas quando o episódio terminar. Dito isso, vocês devem estar vendo que a gente não está no nosso estúdio habitual em São Paulo, onde a gente grava a maioria dos episódios. Eu estou sozinha, sem a Ana. Então, um abraço à minha querida colega Ana. Eu estou no Rio de Janeiro, numa gravação super especial. E essa semana o nosso tema é reprodução humana. A convidada da semana é a Beatrice Nóbrega. Seja bem-vinda, Bia. Obrigada, Raquel. Uma honra participar. Já assisti vários episódios do Médico de Quê? Até de especialidades super diferentes que eu fico curiosa. Eu adoro. Parabéns pelo podcast. Muito obrigada. E antes de começar, a gente sempre pede para a pessoa se apresentar, dizendo, conta aí o seu Wikipedia pessoal. Bia, quem que é a Beatrice, além de especialista em reprodução humana? Então, a Beatrice é médica, é mãe do Leonardo e do Guilherme. A Beatrice é cearense. Já morei um tempo em São Paulo, no interior de São Paulo, e moro hoje no Rio de Janeiro há quase 10 anos. Passa rápido, né? Passa rápido. E conta pra gente, Bia, você é especialista em reprodução humana, como é que foi esse caminho? Você falou que você é cearense, fez faculdade lá na Federal do Ceará. Conta um pouquinho pra gente desse histórico lá do começo de quando você começou a faculdade. Então, sou de Fortaleza, fiz faculdade na UFC, na Universidade Federal do Ceará. E aí, já sabia que queria fazer residência fora. E cheguei a fazer prova de residência de clínica também e de GO. Na época, eu estava na dúvida. Então, você já sabia que queria fazer residência fora de Fortaleza antes de saber o que você queria fazer? Antes de saber o que eu queria fazer. E como que foi essa escolha da especialidade? E aí, acabei decidindo, no final das contas, por GO. E aí, fui para Ribeirão Preto. Fiz residência na USP de Ribeirão Preto. Fiz o R1, R2, R3 de GO, fiquei pro R4 de reprodução, mestrado, e aí depois casei e vim pro Rio. E tô aqui há quase 10 anos, meus filhos já são cariocas, já tenho 2 filhos cariocas. Que legal. E conta um pouquinho pra gente, e pra quem tá escutando, então, já que o nosso tema é reprodução assistida, né? É uma área de atuação da ginecologia, não é isso? E como que faz para quem quer fazer... A gente já teve um episódio de gineco, depois a gente deixa aí no card para o pessoal assistir. Como é que é esse caminho? Você faz 3 anos de GO, depois é 1 ano só de residência. É residência ou é um fellow? Hoje em dia é residência. Tá. Então, a reprodução assistida... A gente fala muito reprodução humana, né? Mas o nome oficial aí pela AMB, pela Febrasgo, é reprodução assistida e é considerada uma área de atuação da ginecologia e obstetrícia. Tá. Então, tem prova de título, tem RQE de reprodução assistida, a gente, né, cadastra no CFM e tal. E é 1 ano a mais, como se fosse um R4 dentro da GO. Então. 1 ano adicional. Tá. Existe também, Raquel, um caminho para trabalhar com reprodução assistida um pouco, né, mais diferente, menos óbvio, que é através da urologia. Tá. Então, tem gente que faz residência de cirurgia geral, faz urologia e faz um treinamento também específico em reprodução assistida. Isso é interessante, eu acho que pouca gente sabe. Eu mesmo não sabia. Eu costumo dizer que a gente se prepara pouco para fazer as entrevistas exatamente para ter as dúvidas de quem não é especialista. Porque eu achei que o urologista trabalhasse só com a infertilidade masculina naqueles casos, enfim, né, que necessitassem de investigação urológica ou de procedimento. E que, na verdade, a reprodução assistida fosse uma especialidade só da gineco. Mas tem esse duplo caminho, então. Tem. Assim, é diferente porque, por exemplo, quem vai pela uro não tem como fazer a prova de título de reprodução assistida. Porque entra só como área de atuação da gineco. Entendi. Mas o urologista, acho que de forma mais basal, assim, tem a formação em fertilidade masculina, mas tem alguns urologistas que trabalham com reprodução e com procedimentos femininos também. Mas aí que eu saiba, a maioria fez, né, na Unifesp, na Escola Paulista.
que é o centro de treinamento que eu conheço, assim, no Brasil, que vai pela urologia também. Que tem referência, né? E me fala uma coisa, Bia, e vocês, quando você, né, atua como ginecologista especialista em reprodução assistida, você atende tanto pacientes, obviamente, mulheres que têm casais com infertilidade, mas vocês também fazem a investigação masculina ou a paciente é só a mulher no consultório? Não, a gente sempre fala que o atendimento em reprodução assistida é sempre um atendimento do casal. E isso é super importante, Raquel, porque não faz sentido eu pensar também de forma isolada. Por exemplo, a gente sempre vai pensando em propor o tratamento, né? Quando a gente vai investigar, faz exame sempre do casal. Obviamente, às vezes, os procedimentos masculinos tem um urologista que faz, né? Eu não costumo fazer procedimentos masculinos. Mas a investigação a gente faz dos dois. Quando tem um fator masculino grave que vai demandar um procedimento, eu chamo o urologista ou encaminho o paciente para passar em avaliação específica com o urologista também. Mas na hora de planejar o tratamento, eu sempre tenho que levar em consideração os dois, né? Porque às vezes o homem que tem uma varicocele, que de repente o urologista propõe uma cirurgia de varicocele. Só que a gente, às vezes, vai ter o benefício dessa cirurgia depois de 6 meses. E aí, eu tenho que olhar para a mulher. Eu tenho tempo hábil para isso, eu tenho reserva ovariana para isso, eu tenho idade para isso. Então, e vice-versa, né? A gente sempre olha aí o casal. Como a gente já vê também mulheres que querem engravidar para ontem, porque tem uma baixa reserva, mas tem um fator masculino grave. E aí, eu preciso melhorar ele antes. Então, a gente sempre tem que dosar aí um lado e o outro para achar o melhor caminho. Até porque muitas vezes você tem mais de um fator, né, que determina que aquele casal tenha infertilidade. Voltando um passinho atrás, Bia, conta pra gente, então, nesse 1 ano que você fez adicional, e eu sei que você fez depois pós-graduação, ou você fez junto, não sei, conta aí. Mas como que foi o seu treinamento? Eu sei que, obviamente, nos diversos serviços, e você veio do serviço muito tradicional de uma universidade, né, que é a USP lá em Ribeirão, mas conta pra gente o que é o treinamento nesse 1 ano adicional que você fez de reprodução assistida. O que vocês veem? Roda em quê? Lá em Ribeirão, a gente, no R3, então, dentro da ginecologia e obstetrícia, a gente já tem um rodízio dentro do laboratório. A gente faz um estágio, né? Faz parte do rodízio do R3. Passar dentro do laboratório de reprodução e aí a gente já tem um primeiro contato com as induções de ovulação, para fertilização. Não faz procedimento, mas avalia o paciente, pede os exames específicos, faz ultrassom seriado. E aí foi aí que eu, de fato, me apaixonei pela reprodução. Então, né? você não entrou na gineco querendo fazer reprodução. Foi durante esse treinamento que você despertou para isso. Na verdade, a gente tem um contato com reprodução muito pequeno, né? Na faculdade, eu diria que esse contato, pelo menos na minha época, né? Já tem um tempo. É praticamente zero, assim. Pelo menos na UFC eu posso dizer que acho que segue próximo disso. Com certeza. E a maioria, inclusive, das residências de GO... tem um contato super pequeno, fazem um outro rodízio, às vezes nem dentro do serviço, porque a gente não tem muitos serviços públicos no Brasil, a gente pode falar disso depois. E aí, mas quando eu escolhi fazer GO, depois de ter feito prova, inclusive, para clínica, e que eu resolvi ir para Ribeirão, é porque eu sabia que lá era um centro muito forte de reprodução humana, e eu imaginava que eu ia gostar. Eu achava que ia gostar pelo pouco que eu sabia, mas a gente não sabia muita coisa, né? E aí, quando você roda no laboratório, que você vê, né, aquela rotina mais dinâmica de fazer ultrassom, de atender o casal, as pacientes, né, ali querendo realizar o sonho, e aí tem o laboratório, tem a tecnologia, tem tudo aquilo que a reprodução humana abrange, daí eu me apaixonei, realmente, né? Quando no R3, aí foi quando, de fato, eu decidi. Então, eu conhecia muito pouco, eu imaginava que eu ia gostar, mas lá em Ribeirão é super forte. E aí, foi quando eu decidi, foi no R3 mesmo. E aí, vocês ficam o ano inteiro na clínica de infertilidade lá, ou tem estágios tipo mensal, que nem a gente roda na clínica, por exemplo? Vai rodando no laboratório, só na clínica, nos procedimentos? Como é que funciona? O R4, pelo menos de Ribeirão, ele é dividido entre reprodução
e ginecologia endócrina. Tá. Então, a gente tem uma parte de ambulatório, que é um ambulatório de infertilidade, tem um ambulatório de anticoncepção também, de climatério, de gineco-infanto-puberal. Então, também tem essa parte clínica. E ver o atendimento inicial, né, de casais com infertilidade. E aí tem o rodízio que é dentro do laboratório. Então, é metade do ano, mas aqui não é dividido em 6 meses, Claro, né? claro. É mais, essa troca Mais frequente. é mais frequente, Mas tem a parte de ambulatório e tem a parte de dentro do laboratório. É um treinamento intensivo de residência. Todos os dias, né? Todas as manhãs, a maioria das tardes. É um treinamento intensivo, tipo residência mesmo. E o que é que vocês fazem no laboratório? Vocês fazem os procedimentos com os ovulinhos? Então, Ou não? No laboratório, a gente chama de laboratório de GO, mas o médico normalmente não fica dentro do laboratório manipulando os gametas, né? Isso é a função do embriologista, que normalmente é biólogo ou biomédico. Mas quando a gente está dentro do laboratório, a gente fica atendendo alguns casais que já estão prontos para começar o tratamento. Então, a gente faz aquele ultrassom basal, né, que a gente chamava, que é aquele ultrassom inicial, para definir o protocolo de estimulação que aquele casal vai receber. Aí a gente passa as medicações, faz os ultrassons seriados de acompanhamento. Da indução da ovulação. Da indução de ovulação, seja para tratamento de baixa complexidade, Perfeito. né? Seja de coito programado, seja de inseminação ou de fertilização, que aí é a estimulação mais pesada, ou de congelamento de óvulos, por exemplo. E aí, quem está no laboratório também faz os procedimentos, que é essa interface aí, né, do paciente com o laboratório, que aí são os procedimentos de coleta de óvulo, seja para fertilização ou para congelamento de óvulos. A gente faz os procedimentos de inseminação intrauterina, de transferência de embrião na fertilização e por aí vai. Perfeito. Então, nesse treinamento, vocês saem apto desde o início do aconselhamento do casal até a finalização dos procedimentos mais complexos, sai com esse treinamento todo. Isso. E aí, quando você terminou, o que você resolveu que você queria fazer da sua vida? A gente tem uma pergunta que a gente faz aqui que é assim, e aí? Porque a gente, 6 anos de faculdade, 4 anos de residência, então 10 anos de treinamento, no dia seguinte acaba a residência, a gente fica assim, agora eu sou uma grande desempregada. Como é que foi? Como é que foi essa transição do momento de treinamento, Bia, para a vida profissional? E aí, não só eu era uma grande desempregada, quanto eu cheguei numa cidade completamente nova. Você mudou imediatamente depois que você terminou a residência? Imediatamente. A residência acabava 29 de fevereiro. E aí, 5 de março eu casei em Fortaleza. E aí, fui para a lua de mel e não voltei mais, nem para Ribeirão Preto, nem para Fortaleza. Voltei primeiro pro interior do Rio. Meu esposo morava em outra cidade, Macaé. E logo depois a gente se mudou para o Rio 3 meses depois. Que aí foi quando eu cheguei aqui no Rio 2016. E você conhecia alguém no Rio? Absolutamente. Que fazia o que você fazia? Não, absolutamente ninguém. E aí, isso que é tão bom da gente vir de bons centros, né? De formação. Claro. Porque eu conheci absolutamente ninguém aqui no Rio. E aí, quando soube que ia vir para cá, mandei um e-mail para o professor Rui Ferriani, que é o chefe do laboratório, né? Uma referência aí no Brasil, que a gente tem né? Uma referência para mim até hoje. E aí, mandei um e-mail para o professor Rui e falei, professor Rui, acabei de saber que eu vou mudar para o Rio de Janeiro, gostaria muito de trabalhar com reprodução, tinha acabado de terminar a residência, né? Há pouquíssimo tempo. Queria saber se você tem algum contato, alguma coisa, alguma clínica que você conheça para poder me indicar. Eu sabia que eu queria trabalhar dentro de clínica. Tá. Então, apesar de ter feito, né, a residência de GO toda, o meu foco nunca foi fazer ginecologia geral. Acho que fiz um pré-natal na minha vida inteira particular. Foi mesmo? Só de uma parente minha, uma prima minha que veio morar para o Rio, fiz o pré-natal dela e depois nunca fiz mais nada. Então, nunca quis trabalhar com ginecologia geral. Eu sabia que eu queria trabalhar com reprodução. E aí, para isso, eu queria estar dentro de uma clínica, né? Que seria mais fácil. Até porque é uma especialidade que você precisa desse contato multiprofissional e desse feedback do laboratório, da embriologia. Enfim, você tem que estar próximo para conseguir executar, né? Hoje em dia, assim, Raquel, tem muitos médicos que a gente chama que são parceiros do laboratório, né? Então, mesmo lá na clínica, a gente tem os médicos internos que trabalham dentro da clínica, mas a gente tem vários médicos parceiros que trabalham nos seus consultórios,
que fazem, às vezes, ginecologia geral, que fazem, às vezes, obstetrícia também, mas que têm alguma formação em reprodução assistida, fazem o acompanhamento de ultrassom todo no próprio consultório no próprio deles? consultório, tem um aparelho de ultrassom, fazem um acompanhamento e levam para uma clínica só para usar o laboratório, para os procedimentos. Então, para as coletas, Entendi. para as transferências. Então, é um caminho também, assim, que Aham. tem se popularizado, tem crescido. Mas eu sempre soube que eu queria focar na reprodução. Tá. Então, eu queria trabalhar dentro de uma clínica, porque eu gosto de viver dentro desse mundo. Eu gosto de estar perto do laboratório, né? As meninas do laboratório sabem que eu ligo para ela toda hora, discuto o caso. Gosto de estar trabalhando em equipe também dos colegas. Então, às vezes eu tenho um caso mais difícil, vou na salinha do lado, pergunto, tiro uma dúvida, troco uma ideia. Isso é bom, né? Porque a cirurgia, e a Ana não vai estar aqui, ela ia dizer isso, o cirurgião, acho que ele tem esse não é nem o costume, mas ele tem, acho que a felicidade, né? De trabalhar sempre em equipe, né? Que tem sempre A um gente que é auxiliar, né? clínico é uma coisa meio solitária, né? Se você não trabalha num consultório onde você tem uma equipe e você construa isso, que é muito mais difícil na clínica do que na cirurgia. Consultório é uma verdade. coisa meio solitária. A gente vem para os congressos, eu tô no Rio de Janeiro por um congresso, porque a gente tem muito essa ânsia do Quer socializar, do né? social com os colegas, que a gente depois fica muito solitário com a portinha fechada, né? E Bia, e aí uma outra dúvida que eu tenho, e eu acho que quem tá ouvindo também, e até depois surgiu uma outra que é assim, vocês têm o treinamento, você só faz fertilidade, né? De todos os treinamentos, gineco-endócrino, eu imagino que você não faz. Porque eu tenho uma colega que é ginecologista também lá em Fortaleza, e que ela fala assim, eu só faço gineco e não faço climatério. Você só faz a reprodução assistida, né? Hoje em dia tem pessoas que trabalham de várias formas, né? Aham. Mas hoje, assim, eu, pelo menos na parte da reprodução, né? Uhum. A reprodução é uma ciência nova que, ao mesmo tempo, ela se modifica, assim, várias vezes. Então, para mim, é difícil acompanhar. Tem, pelo menos, assim, umas 3, 4 revistas científicas muito importantes que eu preciso estar lendo mensalmente. Uhum. Então, eu acho difícil conseguir dar conta de tudo. Então, preferi meio que ficar nessa Deixa. parte. E aí, atualmente, trabalho só com reprodução. Já trabalhei como obstetra, né? Eu tinha conta um isso. concurso... Primeiro, eu trabalhei de plantão numa maternidade. Quando eu cheguei no Rio, Então, você não fazia pré-natal, mas você fazia parto. fazia parto. Quando chegou no Rio. Fazia. Aí, comecei a trabalhar numa clínica de reprodução e dava plantão de obstetrícia. Primeiro, numa maternidade particular aqui do Rio, super boa. E aí, depois passei num concurso, fui trabalhar no hospital universitário, no Gafrey Guini, que é o hospital da Unirio aqui. Tá. Porque a gente que tem uma formação, né, de SUS, né, UFC, depois, né, a USP, não sei, você se apega um pouco, né, ao SUS. Então, Claro. tem uma vontade de colaborar, de retribuir um pouco. Então, fiquei um tempo dando plantão de obstetrícia. Mas aí agora, né, enfim, com 2 filhos, a clínica indo bem, então precisei, enfim, focar um pouco, né? Ô, Bia, e dos pacientes, né, da coisa da clínica de fertilidade, conta pra gente, então, quem que mais te procura? Já é casal querendo, quero fazer, e diz o que quer o procedimento, ou é um aconselhamento? Como é que mais ou menos que vocês trabalham? Então, tem alguns perfis de pacientes, assim, né? Então, eu tenho desde mulheres, né, que desejam, por exemplo, avaliar, discutir uma preservação de fertilidade, um congelamento de óvulos. E aí, tem o congelamento de óvulos por motivo social, que é pela questão da idade, não pode ter filho agora, por uma questão, né, de parceria ou de carreira, ou enfim, de qualquer motivo. Então, existe essa preservação de fertilidade por motivos sociais que vem crescendo. Existe a paciente que vem para a preservação de fertilidade por motivos oncológicos, que é uma coisa que tem crescido muito também, né? Infelizmente, a incidência de câncer de mama em mulheres jovens tem aumentado. Ontem mesmo eu fiz uma punção de uma paciente de 17 anos. Nossa, muito jovem. Que veio para congelar óvulo porque vai fazer descobriu recentemente um linfoma, vai passar por uma quimioterapia pesada e aí a gente congela o óvulo por conta, né, da quimioterapia ser gonadotóxico.
Então, tem essa questão de preservação de fertilidade. Eu recebo casais, às vezes, só para aconselhamento. Tá. Então, às vezes, um casal, por exemplo, é consanguíneo ou tem alguma história de alguma doença importante na família ou está com receio de alguma questão. Então, às vezes, você faz uma avaliação, pede alguns exames e você não necessariamente, o casal está tentando engravidar já. Às vezes, é só para você dizer, ó, tá tudo bem, comecem a tentar, tá tudo certo. Mas a maior parte são casais tentando engravidar. E aí, casais heterossexuais e casais homoafetivos também, né? E aí, Raquel, é importante até falar, né, sobre isso. Quando que um casal tentando engravidar deve procurar um especialista em reprodução assistida? Então, casais heterossexuais que estão tentando engravidar, quando tem menos de 35 anos, a maioria pode esperar até 1 ano de tentativa para procurar ajuda. Depois de 1 ano, precisa procurar ajuda. Se tiver algum fator de infertilidade, tanto masculino quanto feminino, já conhecido. Então, se a mulher já tiver uma endometriose, se a mulher ou se o cara já tiver uma história de varicocele, a gente não recomenda esperar 1 ano. Então, procurar antes, com 6 meses ou até antes. E se o casal tem mais de 35 anos, 6 meses, ele já está autorizado a procurar um especialista. Às vezes, a gente recebe casais antes disso, por diversas questões, e não está errado, não necessariamente a gente vai propor um tratamento. Então, o médico de fertilização, ele não é só para indicar tratamento. Muitas vezes é para ele fazer uns exames, entender que está tudo bem e dizer, olha, está tudo certo, quer tentar um pouco em casa, coragem, vai dar tudo certo, né? Mas é isso, com menos de 35 anos, ou sem comorbidades, 1 ano, com mais de 35 anos ou alguma comorbidade, não esperar mais do que 6 meses. E acima dos 40 anos, essa procura pode ser imediata. Tá. Né? Tô tentando engravidar, já procura imediatamente de novo. Não necessariamente para sair correndo fazer um tratamento, mas pelo menos para entender como as coisas estão. Tá. E quais são esses fatores, Bia? Consegue listar aí mais ou menos para quem está ouvindo, tanto masculinos quanto femininos, que indicariam já de cara uma avaliação com um médico de reprodução? Todas as doenças, né, ou alguns sintomas que a gente entende que podem impactar na fertilidade. Então, por exemplo, se a paciente já sabe que tem endometriose, é uma paciente que, às vezes, com 6 meses ou menos, já deve procurar um especialista. Se a paciente tem ciclos de menstruação irregulares, que é um dos principais sinais para a gente pensar... Olha, eu falando isso na frente da endócrina. Para a gente pensar em anovulações, né? Ovário policístico, hiperprolactinemia, uma série de fatores. Também já vale uma procura mais precoce. Se a paciente costuma ter muita cólica no período menstrual, dor na relação sexual, acho que vale essa procura. Se a paciente já passou por uma gestação ectópica, já vale essa procura. Tá. Mas para a mulher, o tempo e a idade é muito importante, né? Então, simplesmente o fato de ter mais do que 35 anos já reduz esse tempo de espera, para que a gente tenha tempo e óvulo em quantidade e qualidade para conseguir trabalhar e fazer alguma coisa. E no caso masculino seria varicocele? Varicocele é a principal causa de alteração seminal. Mas, por exemplo, homens que passaram por quimioterapia, né? Tá. Por um câncer de testículo, por um outro tipo, uma leucemia ou linfoma na adolescência, né? Adultos jovens às vezes passam. Já tendem a procurar logo. Se tem alguma suspeita de hipogonadismo, já devem procurar um especialista mais precoce. Muito bom. Ou se usaram algum tipo de hormônio. Eu ia perguntar, mas agora você já falou, não preciso nem perguntar. Conta aí pro pessoal, e aí? Hipogonadismo ou uso de hormônio sem hipogonadismo, que é mais comum do que com hipogonadismo atualmente. É normal ou iatrogênico, né? Patológico ou iatrogênico. Então, Raquel, enfim, de novo, né? Eu falando isso para endócrino, dá até vergonha. Mas a gente precisa falar um pouco sobre uso de anabolizantes e testosterona, né? Pelo menos 1 vez por semana, assim, no consultório eu pego alterações seminais graves por excesso de testosterona, principalmente, né? E isso é importante de dizer porque muitos pacientes, né? Que sejam acompanhados por médico e estão usando, entre aspas, reposição hormonal com análogo de testosterona
ou pacientes que fazem uso recreativo, né? Sem indicação médica, não sabem que é esperado em algumas semanas a meses que você tenha que zere a contagem espermática, né? No sêmen. E, inclusive, eu trabalho no laboratório e eu sou assessora médica lá, e volta e meia, a gente... Bom, quando você vai fazer um espermograma, né, olhando lá do laboratório agora de análises clínicas, tem um questionário exatamente para guiar o biomédico e o médico que estão fazendo a análise daquele exame. E aí tem lá a pergunta, você usa remédio, usa algum hormônio, usou recente? Porque a gente sabe que zera, né? E muitas vezes o paciente ou não quer dizer, ou não sabe que aquilo tem interferência, ou que aquilo é remédio, ou que precisa citar nessa análise, né? E aí, o paciente, não, estou fazendo só avaliação, não tenho nenhuma doença, não uso nenhum remédio. E aí, a gente vai fazer a análise do líquido seminal e está zerado a contagem espermática. Isso acontece. E aí, os meninos me mandam mensagem, doutor, e esse aqui? Será que eu tenho que pedir uma recoleta? Será que foi alguma coisa? A gente fez tudo certinho, a identificação está correta, a gente fez a leitura a fresco, né? Então, tem um tempo, tempo dependente, estava tudo bem no processo de análise, aí eu pego o telefone, ligo para o paciente e faço pergunta ativa. Você usa, né, derivado de testosterona ou qualquer análogo androgênio? E aí, muitas vezes, a gente flagra. Então, as pessoas não sabem. Não né? sabem, ou às vezes até ignoram, minimizam acham isso. que é uma Sim. coisa, né, boba e que tem pouca repercussão. E eu acho que os médicos falam um pouco sobre isso, né? Frequentemente, assim, na clínica a gente pega espermogramas muito alterados, ou às vezes até zerados, às vezes espermia mesmo. Uhum. Que o paciente não sabia que isso podia acontecer. E aí eu falo assim, falou pro seu médico que você estava tentando engravidar? Ai, falei, mas, enfim... Às vezes já aconteceu, por exemplo, da gente estar em ciclo de tratamento, Tá. o casal, a mulher estimulando para fazer a coleta de óvulos, o homem tinha um espermograma prévio normal, chegou no dia da coleta, 0 espermatozoide. No dia da coleta de óvulo, que era o dia já para coletar o espermatozoide também para fertilizar. Que já fez todo um tratamento antes, porque Que tem já um fez monte todo de um indução. tratamento Meu antes. Deus. E aí chegou zerado. E aí eu fui conversar com o parceiro para entender o que tinha acontecido. Uhum. E aí ele falou, não, eu comecei agora a usar injeção de testosterona, mas estou usando com médico, indicação médica. E aí, tipo... E agora, né? Aí tem que congelar óvulo, né? Não tinha o que fertilizar. Nossa, E aí verdade. acaba que prejudica, né? Claro. Porque acaba tendo que congelar óvulo, não fertilizar fresco, enfim. Então, vez por outra, a gente se surpreende e acho que tá tendo um uso... pouco excessivo. excessivo. E eu converso isso com os pacientes e as pessoas também não sabem que, além de a curto e médio prazo, você ter ser um motivo de infertilidade masculina, em tese temporária, se você suspender, você pode ter um restabelecimento do eixo, restabelecimento da fertilidade, mas nem sempre, né? Às vezes, você leva a uma infertilidade crônica. É isso. Assim, a última vez que eu li sobre isso, mais ou menos uns 10% dos homens não retorna a sua função normal, né? De produção de espermatozoides. Ou fica azospérmico, ou uma produção muito baixa, que vai demandar um tratamento. Às vezes, vai ter que indicar uma fertilização só por um fator masculino mais grave. Já que a gente está falando disso, acho que até um recado importante para quem está ouvindo, seja paciente ou seja estudante, colega médico, é que a gente, quando fala em laboratório, do ponto de vista de patologia clínica, né, em range, então, intervalo de normalidade, a gente faz a avaliação, né, para determinar aquele valor de referência de cada um dos ensaios. A gente usa uma população normal, onde 95% das pessoas se encaixam dentro daquele intervalo, e aí o que a gente tem visto é que os consensos, né, especialmente não da endocrinologia, porque a gente é muito crítico a esse ponto de corte fixo de literatura para, por exemplo, dosagens hormonais, tanto nos hormônios masculinos quanto os femininos, é que vocês, não, mas o normal tá lá de, sei lá, 250 a 800, mas você é jovem, o seu normal tem que ser acima de 500. E aí começa a se fazer um overdiagnosis, né, excesso de diagnóstico de insuficiência ou de deficiência de testosterona para superindicar tratamento, né, e cada vez mais jovem. Isso eu tenho visto, pelo menos no meu consultório, você falou que de vez em quando você vê. Eu recebo com muita frequência e depois é muito difícil de tirar, porque você deixa o eixo todo suprimido e muitas vezes é doloroso, vamos dizer assim, é muito incômodo para o paciente a gente suspender e tentar restabelecer esse eixo, né? E isso demora tempo, semanas, meses. Demora um né? tempo. Se a pessoa tem uma pressa, vamos dizer assim, uma demanda do ponto de vista do casal de fertilidade,
Isso pode ser um impeditivo, né? Isso, a gente, né, depois tenta... e aí, normalmente, nesses casos de uso, né, de testosterona com o eixo muito supresso, eu encaminho o paciente para o urologista, que ele vai tentar acordar a hipófise de novo, né? E aí, a gente sempre fala para o paciente que isso pode demorar 3 meses no mínimo, No né? mínimo, eu falo também. Mas 3 meses no mínimo, mas que às vezes demora 6 meses ou mais. É importantíssimo falar sobre isso. Perfeito. E Bia, e do ponto de vista, então, de tratamentos, pensando, né, nas mulheres, além da questão da fertilização ou da infertilidade em si, hoje em dia a gente tem, com o desenvolvimento das técnicas, também a questão da preservação de fertilidade social, como você falou, né? Fala um pouquinho para quem tem dúvida de como que é, a partir de quando as mulheres devem procurar isso, que eu vejo gente hoje discutindo na rede social, tem de tudo, né? A partir de 25 anos, a mulher já tem que pensar em congelar. Então, conta aí o que você acha que é o caminho. Tem de tudo, Tem né? de Tem tudo. gente falando bem, tem gente falando mal. Mas o que é um congelamento de óvulos? Então, congelamento de óvulos é uma técnica em que, de fato, a gente busca congelar aquele óvulo, né? Ele fica em nitrogênio líquido congelado a menos 196 graus Celsius, para manter a qualidade genética da idade com qual ele foi congelado e tentar manter uma quantidade mínima ali também, para aumentar a chance no futuro dessa mulher conseguir atingir uma gestação. Que não é garantia, mas a gente tem até algumas fórmulas, algumas calculadoras para estimar essa chance, né? Em relação à idade, Raquel, assim, a gente sabe que a qualidade do óvulo da mulher vai caindo com o passar do tempo, né? O óvulo, ele tá lá desde antes da gente nascer, dentro do ovário, e ele só vai completar a divisão da meiose quando ele vai ser ovulado. Ali 25, 30, 35, 40 anos depois. E aí, esse tempo que ele demora para fazer essa divisão da meiose, dividir esses cromossomos ao meio, separar as cromatídeas irmãs, aumenta o risco de defeito genético, de passar um cromossomo errado para um lado ou para o outro, né? Então, alterações cromossômicas, monossomias, trissomias. Esse risco de defeito genético, ele vai aumentando normalmente a partir de 30, 32 anos, mas de maneira muito sutil. Depois dos 35, a curva fica um pouquinho mais ascendente, depois dos 37, um pouco mais, depois dos 40, mais. Então, não tem, assim, um ponto de corte específico. Ó, tem que congelar até tal idade, depois não pode. Não tem muito, né? As chances de sucesso são melhores quando feito antes dos 35 anos. Porque é quando a gente começa a ter uma queda mais acelerada uma queda de qualidade, né? Um aumento do risco de defeito genético de forma um pouquinho mais acelerada. Até os 35 costuma ser semelhante, assim, entre 30 e 35. Então, eu acho que a partir dos 30 anos, vale pelo menos uma conversa sobre isso, né? Às vezes, uma avaliação de reserva ovariana, ou conversar com a paciente mesmo, né? Pretende ter filho? Quer quantos filhos? Qual que é o teu tamanho de família ideal? Um tá bom? 2, né? Conversar um pouco sobre isso e avaliar. Mas existem algumas situações em que eu vou avaliar talvez até um pouquinho antes dos 30. Que é, nesse caso, né? Como a gente falou de uma paciente que vai fazer uma quimioterapia. Já fiz um congelamento também de uma paciente super jovem, acho que 18, 19 anos, que ela tinha tido um teratoma no ovário, precisou tirar um ovário todo, e estava com um teratoma no outro ovário e ia operar, com risco de perder o outro ovário. Claro. Então, nesses casos, a gente faz um congelamento de óvulos também super precoce. E consegue fazer, Bia? Consegue. Ela vai antes de operar ainda? Antes de operar. Tadinha. Porque, enfim, na cirurgia, a gente acaba, né, destruindo, usa bisturi, e acaba perdendo um pouco de reserva ovariana, destrói o parênquima ovariano sadio, que é onde está toda a tua reserva ovariana. E aí, habitualmente, isso deve ser feito antes da cirurgia. Conta um pouquinho para quem está escutando como que a gente faz a avaliação dessa reserva ovariana nas mulheres. Tá. Só voltando um pouquinho, Raquel, uma coisa que eu esqueci de falar. A gente fala que, habitualmente, o ideal é fazer antes dos 35, porque eu vou ter um pouco mais de chances de sucesso. Mas não é que é impossível fazer depois.
tá? Então, eu já tive mulheres com 36, 37, 38, 39 anos. Tá aí a Cláudia Raia, SIC, porque engravidou na menopausa. Eu deixo o SIC aí pra quem tá escutando, se não souber o que é, dá um Google no que é Vou SIC. ficar em silêncio. Não precisa comentar, não. foi só pra descontrair. E aí sem polêmicas, né? Depois Não precisa. E aí, é possível tentar um congelamento de óvulos depois. A gente só vai ter que entender com o número de óvulos específico daquela paciente, com aquela reserva ovariana, e já com aquela idade, que já talvez perdeu um pouquinho de qualidade, quais são as nossas reais expectativas. Porque é isso, a reprodução assistida, a reprodução humana, ela é uma especialidade que respeita muito a autonomia do paciente, né? Eu falo isso às vezes no consultório. Ninguém precisaria estar ali no meu consultório, né? Ninguém precisa nem de ter filho para ser feliz. Obviamente, sou muito feliz com os meus filhos. Gosto muito do que eu faço. Mas não acho que as pessoas têm que obrigatoriamente ter filho para ser feliz. Então, a gente só vai fazer alguma coisa, seja um congelamento de óvulos, seja uma fertilização, seja um tratamento com óvulos doados, se aquilo fizer sentido para aquela paciente e para aquele casal. Então, uma das coisas que a gente faz quando vai fazer um congelamento numa idade um pouco mais avançada é ajustar um pouco essa questão das expectativas. E aí, a gente calcula, minha expectativa é coletar 10 óvulos com 35 anos. Vai me dar uma chance de gravidez de 70 e poucos por cento, quase 80%. É uma coisa. Com 40 anos, se eu congelar 10 óvulos, a minha chance de nascimento vivo é 40%, 50%. Nossa. Faz sentido para você? É importante para você? Quer fazer? Quero. Faz sentido para você fazer mais do que um ciclo para juntar um número maior e a gente tentar subir esse número? Às vezes faz sentido, às vezes não faz sentido. Então, todas as decisões são tomadas muito em conjunto, né? Com a mulher e com o casal. A gente respeita muito a autonomia. Perfeito. Aí, tu perguntou outra coisa. Da avaliação de reserva. Isso, como é que a gente faz? Até eu já tinha esquecido, já ia dizer, nossa, eu não me lembro, imagina. Então, a avaliação de reserva ovariana a gente faz, é possível fazer de duas formas. Então, a gente faz com ultrassom transvaginal, com uma contagem de folículos antrais, que é contar mesmo umas bolinhas pretinhas no ovário, ali entre 2 e 9 milímetros, que é o que eu tenho de folículo disponível para crescer naquele mês. Essa contagem de folículos pode flutuar um pouco, mas ela normalmente é proporcional à minha reserva global. Ou a gente faz com sangue, com a dosagem do hormônio antimileriano, né? Que aí você, como patologista e médica de laboratório, você, enfim, sabe... Pode até... E é contraintuitivo até o resultado, né? Do antimileriano. Total. Porque o pessoal se assusta. É contraintuitivo. Porque não tem assim, né? A gente avalia a reserva ovariana, mas não tem assim. Você tem tantas menstruações na vida, você tem X óvulos. Não é isso. O número da contagem de folículos antrais, ele é mais intuitivo. Isso. Porque ele tem a ver com o número de óvulos que eu vou conseguir coletar no estimulação ovariana, para congelamento ou para fertilização. Mais ou menos 80% dos folículos podem me dar óvulo maduro, né? Às vezes é 100%, às vezes é menos. Isso é uma média. Então, eu tenho mais um número para te dar. O antimileriano, ele vem um valor. Isso. E aí, a gente interpreta de acordo com a faixa etária. Normalmente, o antimileriano abaixo de 1,1, 1,2 indica uma baixa reserva. Mas, por exemplo, a mediana para 35 anos é um antimileriano em torno de 2,5. Exato. E aí varia muito. E é importante a gente até dizer isso, porque tenho visto, né, uma prescrição aumentada de antimileriano, quase que no check-up ginecológico da paciente, Bia. E é uma coisa preocupante, porque isso, as variações são grandes, né? Depende do kit, depende do laboratório. Isso, não dá né? para você fazer uma vez no laboratório, outra vez no outro e comparar esses resultados, porque muitos dosam coisas diferentes, então a magnitude do resultado é diferente. E não é uma sentença também, porque é importante dizer isso, porque a pessoa chega, tô arrasada, meu antimileriano deu baixa, minha baixa reserva. E não necessariamente, você pode fazer ultrassom, ver a contagem e ter um bom sucesso, pelo menos na coleta, né? Isso. Falando de antimileriano, né, ele não sofre muito ação do ciclo menstrual, mas ele pode sofrer ação, por exemplo, de anticoncepcional.
E aí, hoje em dia, a gente não precisa suspender o anticoncepcional para dosar, mas eu vou interpretar entendendo que ele pode No estar contexto. ali um pouco mais baixo. Tem alguns gráficos para isso também, para a gente avaliar. Mas uma coisa que você falou, Raquel, importante quando a gente vê um resultado de antimileriano mais baixo, é entender o que de fato aquilo significa. E não é uma sentença. E é importante falar isso, assim. Baixa reserva ovariana não significa infertilidade naquele momento, né? Baixa reserva não significa que a paciente não conseguiria engravidar, não significa que ela não vai conseguir engravidar por isso. Desde que, obviamente, não seja uma paciente já com irregularidade menstrual, Claro. com sintomas, né, climatéricos. Mas baixa reserva não significa infertilidade. O que a baixa reserva fala pra gente é de uma chance talvez um pouco limitada por cada estimulação ovariana, porque o número de óvulos que eu consigo coletar é um pouquinho menor. E existe uma associação com talvez uma menopausa um pouco mais jovem do que a média da mulher brasileira, que seria em torno aí de 51 para 52 anos. Mas eu não consigo nem prever. Antimileriano não é uma bola de cristal que eu vou te dizer que você vai entrar na menopausa daqui tantos meses, né? E uma coisa que a gente já até acho que tocou aqui antes em outros episódios, para quem é paciente, e como é que eu vou saber, então? Que às vezes querem saber que idade eu vou entrar na menopausa. A primeira pergunta que você tem que fazer é para sua mãe, né? Porque é determinado geneticamente na maioria das vezes. Isso. E uma dúvida que já surgiu também na clínica, no consultório para mim, mas é bom para você colocar, é se fazer tratamento para infertilidade com estimulação ovariana apressa a idade do climatério? Porque essa também é uma outra pergunta que eu já recebi no consultório. Super. É uma pergunta que a gente recebe Porque muito. se eu tenho X óvulos e eu estou estimulando e coletando um monte, isso vai fazer com que eu entre na menopausa Vai mais fazer cedo? falta, né? Vai fazer falta lá Às na vezes frente. os pacientes acham, se eu tirei 10 óvulos, eu vou ter 10 menstruações a menos. Não. O que acontece? A maior parte da nossa, enfim, toda a nossa reserva ovariana está guardada na forma de folículos ali, primordiais, pré-antrais, dentro do ovário. E o que a grande parte desses folículos não vão crescer e não vão ovular. Então, todo mês é como se eu pegasse um poolzinho de folículos, uma bandejinha na geladeira, em que só um folículo normalmente, né? O ser humano normalmente engravida de um bebezinho de cada vez. Então, só um folículo daquela bandejinha, como se só um ovinho da minha bandejinha fosse ser ovulado. E todos os outros óvulos, todos os outros ovinhos da bandejinha vão ser descartados, vão ser jogados fora. Então, a maior parte da nossa reserva ovariana é de non-growing follicles, são de folículos que não vão crescer. E aí, o que a gente faz durante a estimulação são aproveitar folículos que seriam descartados, que seriam jogados fora, né? Anyway, exato, porque eu acho que isso é importante da gente dizer. Super. E conta um pouquinho, Bia, você até já tocou, pincelou um pouco nas diferenças das técnicas, né? Quando que começou, eu sei que é uma especialidade nova, a gente tem sempre muita novidade. Aliás, eu falo isso, eu já tô ficando velha, né? Eu já formei, vai fazer 16 anos. E assim, o quanto mudou em 15 anos é uma outra especialidade. A gente vê realmente as técnicas, especialmente da parte de mesmo laboratorial, progredindo muito rapidamente, mas tudo começou com a FIV, não, foi muito antes, né? Tudo começou com a inseminação artificial. Ou não? Acho que a inseminação Conta aí. veio primeiro, Acho que sim. mas a fertilização, o primeiro bebê nascido de fertilização no mundo é a Louise Brown, na Inglaterra, em 1978. Então, não tem nem 50 anos, né? Muito recente. Uma ciência muito recente. E aí, no Brasil, o primeiro bebê nascido de fertilização no Brasil foi em 1984. Então, a gente tem o quê? Praticamente 40 anos. 40 anos é a minha idade. 41, na verdade, já. Mas, enfim. Isso. É super recente, né? E aí, é isso. É uma especialidade que, por ser recente, a gente tem algumas coisas muito consolidadas, mas a gente tem, às vezes, algumas verdades transitórias, assim, né? Que, por exemplo, tinha coisas que eu fazia em 2015, na época da minha residência, de reprodução que eu fazia, que era super importante, que hoje a gente não faz mais. A tecnologia vai avançando muito, né? E isso tem melhorado as taxas de tratamentos como um todo. Basta dizer que, por exemplo, até 2011, se eu não me engano, o congelamento de óvulos, que é uma coisa que a gente tem, né, se fala muito hoje em dia, era considerado experimental. Uau. E aí, a técnica foi evoluindo, teve a vitrificação em que aí, a maioria dos óvulos passaram a sobreviver. Hoje fala de ultravitrificação. Então, isso tem evoluído muito e tem trazido resultados, assim, né? Mas...
E me fala uma coisa, e depois que você faz a coleta dos óvulos nessa mulher, a coleta do esperma é a fresco, você já faz direto a fertilização e implanta? Conta aí um pouquinho como que é a jornada aí. Já vai direto no laboratório no mesmo dia? Então, quando a gente fala de fertilização, normalmente a gente começa o processo, não necessariamente, mas normalmente começa no período da menstruação. Tá. E aí a gente começa com a estimulação ovariana para tentar fazer crescer esse máximo de folículos possível, né? Que é determinado, inclusive, pela reserva ovariana. Essa estimulação ovariana demora normalmente 10 a 12 dias. E aí a gente vai acompanhando com ultrassom transvaginal até que a gente vai marcar a coleta dos óvulos. Aí a coleta é feita com sedação, então a paciente, na maioria das vezes, está dormindo. A gente vai com ultrassom transvaginal com uma agulhinha acoplada, tem um guia e acopla a agulha. E aí, guiado por ultrassom, eu vou furar aqueles folículos e aspirar o líquido que vem de dentro. Tá. No mesmo dia, o líquido vai direto para o laboratório, a gente sabe o número de óvulos coletados, já a célula do óvulo. E aí, depois denuda, limpa esse óvulo, né? Para ver se ele é maduro. Quando é um congelamento de óvulos, daí para aí. No mesmo dia, eu já sei o número de óvulos maduros, os que vão ser congelados. Tá. E aí, quando é uma fertilização in vitro, normalmente, no mesmo dia, a gente já faz a fertilização em si, né? Uhum. Então, seja com o sêmen do parceiro, a fresco, na maioria dos casos, ou seja, um sêmen de doador, de banco, normalmente vem congelado, né? E aí descongela o sêmen, fertiliza, e aí o embrião fica no laboratório em cultivo, normalmente aí por 5 a 6 até 7 dias, até virar um blastocisto, que é o estágio no qual o embrião está saindo, na vida real, está saindo da trompa e chegando dentro do útero para implantar. Tá. Então, nesse estágio, normalmente é quando a gente vai passar o catéter e colocar o embrião dentro do útero. Perfeito. E o banco? Essa é uma dúvida também que eu trouxe. É um banco estatal, governamental? Vocês têm o banco no laboratório? Cada clínica tem o seu. E aí, quero escolher como é que faz? Tem um cardápio. Brincadeira. Tem um caderno. Mas é isso, um pouco. É isso. Então, depende, né? De óvulo ou de espermatozoide. Um banco de sêmen, ele é muito mais fácil, digamos assim, né? De conseguir uma doação de sêmen. Então, normalmente, a gente tem muito mais opção. Existem alguns bancos no Brasil e existem alguns bancos internacionais. Tá. Então, a gente pode recorrer, os casais recorrem a bancos que são instituições, não necessariamente clínicas, né? Mas que são coisas separadas. E aí a gente recebe um cardápio mesmo, uma lista, né? Com um portfólio com algumas informações. Então, profissão, hobby, altura, O hobby, peso, gente. cor da O hobby tá pele, lá cor dos olhos, Maravilhoso. tipo de cabelo. No Brasil, todas as doações de gametas são anônimas. Na verdade, eram anônimas. Mas na última resolução do Conselho Federal de Medicina, é possível doação de gameta nominal de parente até 4º grau. Tá. Então, por exemplo, uma irmã, uma prima pode doar óvulo, né? Aham. Mas a grande maioria é doação anônima, né? E aí, no Brasil, isso não é identificado. E aí, até uma questão importante, assim, que às vezes a gente importa sêmen de fora do Brasil porque tem mais informação. Então, tem bancos de sêmen dos Estados Unidos, por exemplo, da Europa, em que é possível ver foto de criança. Entendi. Pra ver se combina com a genética da família, em algum motivo. Que é mais compatível. Acaba tendo mais informação, né? Então, às vezes, alguns casais recorrem a bancos internacionais. E uma dúvida, os bancos de óvulos são a partir de doação também? De quando as mulheres vão congelar óvulos e, de repente, sei lá, tem uma prole constituída e doa esses óvulos depois? Porque o de sêmen é muito mais fácil de você conseguir, né? De sêmen é mais fácil. O de óvulo, ele vem mudando. Então, antigamente, a gente fazia tratamento com óvulos doados e esses óvulos normalmente vinham de mulheres que estavam fazendo tratamento de reprodução assistida e, às vezes, por motivos que não dela, né? Ela não podia ter nenhum problema de saúde importante. Tá. E aí, normalmente, problema, por exemplo, do parceiro, e ela doava parte dos óvulos para ter uma ajuda de custo no tratamento. Ah, tá. Só que hoje em dia tem mudado esse perfil. Então, tem muitas mulheres mais jovens que vão doar, querem congelar óvulos para si,
porque é isso, por uma preservação, por exemplo, social, e acabam doando parte dos seus óvulos também. A gente tem, inclusive, doação altruísta, assim, a mulher que vai lá porque ela quer doar, porque ela quer ajudar outras pessoas. Então, é claro que é muito mais difícil de conseguir o óvulo do que difícil de conseguir o sêmen, mas tem mudado, assim, o perfil, né, das doadoras. Muito legal. E na clínica onde vocês atuam, que eu sei que é uma clínica muito proeminente aqui no Rio, qual que é mais ou menos a constituição do ponto de vista multiprofissional? Porque eu acho que você também partiu da decisão de você querer ficar na clínica, porque acho que demanda, né? Você já falou do médico, o embriologista que fica no laboratório, que é um biólogo ou um biomédico, mas quem mais que participa da equipe de vocês? Então, a gente tem uma equipe de médicos, né? A maioria ginecologista, mas a gente tem um urologista também da equipe de apoio, que é que normalmente faz os nossos procedimentos masculinos, é com quem a gente discute o caso e avalia nos fatores masculinos mais graves. A gente tem a equipe de embriologistas no laboratório, tem uma equipe de enfermagem, todos os médicos têm a sua enfermeira de referência, que é super legal. Elas ajudam no contato com o paciente, né? Fazem um contato próximo. Elas cuidam dos pacientes, é aquela enfermeira mais navegadora, né? Uhum. E trazem muito acolhimento, assim, para o tratamento, que não é um tratamento fácil. Uhum. E a gente tem psicóloga também na clínica, né? Tem uma psicóloga que já trabalha com a gente há anos. Tem uma outra psicóloga também que cuida dessa questão de doadores. Mas tem uma psicóloga que trabalha com a gente, que fez tratamento de reprodução assistida. Então, ela tem uma experiência profissional, mas ela tem uma experiência pessoal também. E isso traz para os casais eu acho que um apoio também diferente, né? Um apoio, uma identificação, né? Uma identificação. Porque eu costumo ver, é muito, né, vamos dizer assim, é muito quase que paralelo, mas eu recebo com alguma frequência mulheres com infertilidade que tem hipotireoidismo, então doença de Hashimoto é relativamente comum, 20% da população tem anti-TPO positivo, e isso é encarado ainda, é muito discutível, mas assim, como um fator de infertilidade nas mulheres, e elas têm muita angústia, né? E eu vejo, é um tratamento que a infertilidade traz, né, muitas vezes uma dor, porque é uma expectativa grande nas mulheres, e hoje em dia a gente adia realmente essa decisão, enfim, por N motivos, e que aí, eventualmente, você esbarra na infertilidade, mas o próprio tratamento também não é simples, né? É uma montanha-russa, assim. É uma montanha-russa de emoção numa mulher que tá cheia de hormônio, assim, né? Então, a gente fala que, assim, na verdade, a própria infertilidade já é muito pesado, né? Sem dúvida. Então, tem vários estudos aí que comparam níveis de depressão e ansiedade de casais que estão tendo dificuldade de engravidar com, por exemplo, pacientes oncológicos, né? Isso aí. Que é uma coisa que a gente não... Né? É difícil até de você imaginar. Então, a infertilidade por si só traz muito sofrimento pro casal. E aí, quando você, né, coloca nisso, né, também um tratamento que é um fator ansiogênico, porque são muitas etapas. Então, você começa com o número X de folículos. E aí, às vezes, os folículos crescem. Às vezes, tem folículo que não cresce. E aí, tem o óvulo. Aí, tem que o óvulo ser maduro. Depois, nem todos os óvulos maduros fertilizam. Depois, nem todos viram embriões. Nem todos os embriões são euploides. Nem todos implantam. É um funil mesmo. E que, infelizmente, as chances de sucesso não são 100%, né? Então, é um tratamento que é um fator mais ansiogênico. Então, a gente precisa ter muita conversa com o casal entre si, mas também ter um apoio de uma equipe né? Do médico, da enfermeira, da psicóloga, para ajudar esse casal. E, Bia, acho que um outro ponto que é importante a gente tocar, porque passa rapidinho, daqui a pouco a gente já vai terminar, conta um pouquinho, porque também, de novo, com a rede social a gente ampliou a informação, acho que foi super importante, mas tem muito folclore também, né? Muita coisa área de incerteza, de suplementação, que tem... Às vezes já chega o paciente no seu consultório deve chegar igual no meu, né? Com uma lista de coisas que já está usando. 1 milhão de coisas. De tudo. E o que seria importante, ou o que a gente já tem aí de que faça sentido atualmente do ponto de vista de evidência científica? Para a infertilidade. Lá. E aí, Raquel, assim, essa população, né, como eu falei, que está sofrendo com a infertilidade, como traz esse sofrimento, é uma população que acaba ficando muito vulnerável, né? Inclusive a
maluquices e promessas milagrosas, assim. Então, a gente já viu de tudo, né? De água, de cura espiritual, de, sei lá, programa coach, de tudo. E aí Ai, tem... esse aí eu já vi também. Programa coach, porque é reprogramação mental para você engravidar. Não, gente, até a contenção Ô, do, gente. do dentista do aparelho do dente, que hoje em dia causa infertilidade. Como Já ouviu assim? falar isso? Não, né? Não, claro que não. Como que é? O aparelho dentário? O aparelho dentário, até... Ortodôntico? Ortodôntico. Meu Tem Deus do céu. essa lenda urbana aí, né? Enfim. E é Tá. isso, as pessoas ficam procurando, né? Se agarrando a qualquer tábua de salvação, porque é difícil mesmo, Claro. né? E aí, nisso, entram milhões de suplementos, que às vezes, inclusive, são vendidos né, umas propagandas, assim, um pouco apelativas, né? Eu confesso que eu já vi no Instagram uma vez uma propaganda de maca peruana, em que a pessoa perguntava se maca peruana ajudava, enfim, uma paciente perguntava, né? Eu tenho uma laqueadura, quero engravidar de novo, maca peruana ajuda? E aí, enfim, quando a gente faz uma laqueadura, eu corto, amarro e cauterizo a trompa. E aí, o óvulo que vem por fora não vai encontrar com o espermatozoide. Aí, tu acha que a maca peruana vai fazer o quê? Vai teletransportar o óvulo. Meu Deus. Né? Então, tem muita promessa milagrosa aí. O que a gente sabe, né, em termos de boa evidência científica que faz diferença? Então, ácido fólico não tem discussão, tanto para evitar defeito de fechamento do tubo neural, mas também para fertilidade. Fertilidade natural, o ácido fólico é importante. Vitamina D é importante também. Mas é isso, né? A gente não sabe exatamente qual o ponto de corte e provavelmente um ponto de corte normal. E outra de coisa, todo não precisa mundo. ser injetável, tá na moda agora, vitamina D injetável. Não tem precisa. motivo, nem nas pacientes com bariátrica a gente precisa fazer injetável. 99% das pessoas conseguem absorver adequadamente doses fisiológicas de vitamina D, né, com a suplementação oral. E, inclusive, tem um trabalho que comparou vitamina D, uma dose única de 600 mil unidades versus dose diária, né? Não teve diferença. Não tem diferença. Aliás, pelo contrário, dose diária é melhor. Isso. E dose, agora que você tocou nos 600 mil unidades, que é o número cabalístico do pessoal, enfim, da picaretologia, é importante dizer que uma dose muito alta, especialmente em populações de alto risco para deficiência de vitamina D, pode levar a complicações agudas, especialmente hipercalcemia. Eu já peguei criança fazendo vitamina D manipulada em dose extremamente elevada, que foi para hemodiálise por hipercalcemia. Então, assim, é importante dizer que o nível de complicação com qualquer reposição de vitamina por via parenteral. O que é parenteral? Não oral, seja injetável intramuscular ou intravenosa, é muito maior o risco, a complicação, né? Seja qualquer delas, então precisa ser muito bem indicado. E é a exceção, não é a regra. Perfeito. Né? Isso é importante. Que mais? Ômega 3. Tá. Então, tem alguns estudos legais relacionando a fertilidade natural. Mas acho que o básico sempre funciona, né? Então, uma alimentação saudável, colorida, rica em frutas e verduras, evitar alimentos ultraprocessados, enlatados, embutidos, que isso aí você sabe melhor do que eu, né, Raquel? Atividade física, 150 minutos por semana, para quem tem sobrepeso e obesidade, seja homem ou mulher, porque a gente fica falando sempre dos fatores da mulher que são mais prevalentes, mas o próprio sedentarismo e obesidade no homem também reduz a fertilidade masculina, né, depois dos 30 anos. E aumenta a fragmentação no DNA espermático, né, que pode estar relacionado, inclusive, com abortamento. Então, a gente tem olhado mais para o homem também. E para essa qualidade de vida dele também, Isso. né? E pequenas, e se tem sobrepeso e obesidade, intervenções modestas, com perda de peso na ordem de 5%, já melhoram a fertilidade, né? Especialmente nas mulheres que têm ciclos anovulatórios, por exemplo. Né? Perdas pequenas já podem retomar ciclos ovulatórios. Tem um bom impacto, né? E atividade física, porque também não é contraindicado. Quer dizer, não sei, vou deixar a especialista em fertilidade falar, mas a gente fica numa briga. A gente que é endócrina fica numa briga danada, às vezes, com o médico da fertilidade que manda parar toda a atividade física da paciente. A gente não manda parar toda a atividade física da paciente, mas a gente vai mandar parar a atividade física intensa de impacto em alguns momentos específicos. Então,
durante a preparação, pacientes que estão tentando engravidar não precisam ficar de repouso, Claro. quem está tentando engravidar em casa de jeito nenhum. E aí, num contexto de fertilização in vitro, por exemplo, quando está chegando perto da coleta de óvulos, aquele ovário hiperestimulado, grande, sem de grande volume, a gente pede para evitar atividade física de impacto, por exemplo, pelo risco de torção ovariana. Perfeito. Depois da transferência embrionária, depois que coloca o vai. embrião, não precisa de repouso absoluto, plantar bananeira, perna para cima, não precisa disso, tá? Mas a gente pede também para evitar uma atividade física mais extenuante, tá? Mas é isso, são momentos muito pontuais dentro daquele casal que está tentando engravidar, às vezes, há 6 meses, 1 ano, 2 anos. Ele pode manter a sua rotina de atividade física, vai fazer muito bem para o tratamento, para a implantação, para a gestação, importantíssimo. Mas, às vezes, a gente vai pedir para parar a atividade física em momentos muito específicos. Isso. E depois que passar esses momentos mais cruciais, é super importante. Inclusive, a atividade resistida na gestação. Isso é uma coisa também que mudou bastante nos últimos anos, com evidências crescentes do impacto positivo, por exemplo, no diabetes gestacional, ou na mulher que tem um diabetes já pré-concepção, que hoje em dia o diabetes tipo 2 também, igual a infertilidade, está aparecendo mais cedo. Então, a gente tem um contingente maior de mulheres que tem uma glicemia ali levemente alterada no começo da gravidez e que a atividade resistida é super importante. Antes a gente achava que o importante para quem era diabético era só a atividade aeróbica, de suar. E, na verdade, não. Construir músculo, ou para quem já fazia, especificamente, manter-se ativo durante a gestação também é super importante, né? Verdade, muito bem. Muito bom. Acho que é isso. Já estamos quase chegando no final. Já. Passa rápido, Passa Bia. rápido. Deixa aí, então, um recado para quem está ouvindo em casa, do que você acha que é importante as pessoas saberem do que você faz, ou do ponto de vista de quem está interessado nessa especialidade. Qual que é a mensagem que você queria deixar? Ai, meu Deus, não sei. Raquel, eu acho que assim, a reprodução, ela é uma especialidade que vem crescendo, né, nos últimos anos. E a informação também vem se difundindo um pouco, porque a gente não tem uma formação muito... O médico generalista não tem informação muito boa para isso, e isso é importante para o aconselhamento das pacientes, para o gineco geral, para o médico, disseminar o quanto que hábitos de vida saudáveis, evitar tabagismo, consumo moderado, né, pequeno de bebida alcoólica, o quanto esses hábitos de vida são importantes para preservar a fertilidade, e o quanto que o tempo e a idade também são fatores importantes, que eu acho que é uma informação que, às vezes, passa um pouco batido para a gente na formação. Além disso, dizer que, enfim, é uma especialidade que eu amo, que é maravilhosa, mas que, ao mesmo tempo, é pesada emocionalmente, né? Porque são muitas expectativas, né? Demandam um alto investimento de expectativas, às vezes financeiro, do casal também. Então, às vezes as pessoas acho que glamorizam um pouco, né, a reprodução, mas que na vida real é uma especialidade que deve ser levada com muita seriedade, com muita ética, com muita ciência, né, baseada em evidências e com muita empatia também. Perfeito. E acho que até uma coisa que você falou que é delicado, que é importante, é que o médico da reprodução humana, ele não é o médico que vai ficar vendendo o procedimento. Muitas vezes esse aconselhamento ele é super importante, vem antes, né? Super. E a boa informação, ela é poder também nesse sentido. Muitas vezes a gente é isso, o médico de fertilização, ele não é um vendedor de fertilização. Ele está ali para aconselhar, e muitas vezes o aconselhamento que eu dou no consultório tá tudo bem, vamos criar coragem, vamos para casa namorar, né? Enfim. Então, às vezes é isso que a gente precisa falar, é estimular as pessoas, tranquilizar, fazer os exames, ajustar o que precisa ser ajustado, mas que nem tudo é reprodução assistida de alta complexidade. A gente não está aqui para vender tratamento, a gente quer ajudar os casais no que faz sentido para eles. Perfeito. Bia, deixa aí, então, suas redes sociais, onde é que o povo te encontra? Acho que no Instagram, @DRA Beatrice, doutora Beatrice.
E é isso. Que rico, a pessoa pode ter só o nome, não precisa de sobrenome. Não precisa de Não tinha nem uma sobrenome. doutora Beatriz ainda. Não tinha. Você vê como a gente chegou no começo lá no Instagram. Eu tô no @endocrinofeelings, o Médico de Quê tá no @médico de Quê. A gente agradece imensamente a presença da doutora Beatriz Nóbrega nesse episódio. Adorei. Foi uma alegria conversar contigo. E se você chegou até o final, não esquece de curtir esse vídeo, manda para alguém. A Ana não tá aqui para dizer que se você gostou, mande para os amigos. Se você não gostou, mande para os inimigos. Eu já vi ela falando isso. E é isso, semana que vem a gente tá aí de volta. O Médico de Quê vai ao ar sempre às segundas-feiras, ao meio-dia. Obrigada para quem ficou até o final. Valeu!